todo esse ranço contra o comunismo que a gente vê por aí tem menos a ver com um estudo analítico e profundo do comunismo em si e mais a ver com narrativa que governos autoritários criam para poder subir ao poder. Então, o que eles fazem? Eles criam uma narrativa de que existe algo muito ruim, nos últimos 100 anos foi o comunismo, e eles se arboram, então, como salvadores da pátria, tá? Então, eles criam o bicho-papão para poderem se apresentarem como salvadores da pátria. E aí, o que acontece? Isso aconteceu, por exemplo, na ditadura do Estado Novo, em 37, e em 64 também, tá? No caso de 64, nós estávamos em meio à Guerra Fria, né, em que o mundo estava dividido entre dois grupos. Um grupo defendia o capitalismo, o outro o comunismo, tendo os Estados Unidos defendendo o capitalismo, né, liderando o grupo que defende o capitalismo, e a União Soviética liderando o grupo que defendia o comunismo. E aí os Estados Unidos perdem seu quintal, um país para o comunismo, Cuba. E aí ele fica com medo do Brasil virar comunista também, e aí ele então promove a ditadura. A questão é que o Brasil nunca nem correu o risco de se tornar comunista. E aí acabou a Guerra Fria, acabou a ditadura, mas as narrativas permanecem. E de tempos em tempos elas se intensificam, mas como eu disse, são narrativas criadas para se subir ao poder, se arvorando como salvadores da pátria. E aí não é uma questão de, porque no comunismo é um regime totalitário, porque existem e existiram regimes totalitários de direita, capitalistas também. Mas o comunismo ridiculariza a fé. Ele critica a fé que é utilizada para perpetuar as lógicas de dominação e de opressão ou para se acostumar com essas lógicas de opressão e dominação, tá? Aí, essa religião, né, essa fé é o ópio do povo. Fora isso, é possível sim ser comunista e ser cristão da mesma forma que é possível ser capitalista e ser cristão. Agora, você ser capitalista e acumular grandes fortunas enquanto pessoas passam fome, aí a gente deveria analisar. Mas ainda assim, eu não ousaria dizer que você não é um cristão por fazer isso. Eu usaria no máximo dizer que você é um mau cristão. Então existem prós e contras em ambos os regimes. Eu só entendo que os contras do capitalismo são piores do que os contras do comunismo em sua forma mais pura, né? Mas deixando o que eu penso a esse respeito de lado, a questão aqui é a reprodução de informações a respeito do comunismo feita com ótica capitalista, com os óculos da ótica capitalista, ok? Então, o que seria interessante, antes de mais nada, antes da gente exercer um juízo de valor a respeito do comunismo, tentar se despir da ótica capitalista e analisar o comunismo em sua forma, como era para ele ser apresentado e não exatamente na sua execução, tá? Então, o exercício que eu estou propondo aqui é uma questão de contra a ignorância, de exercer um juízo a respeito de algo que a gente não analisou ou analisou com uma ótica que é claramente antagônica ao objeto de análise, tá? Então a gente precisa, eu vou criar aqui uma analogia para vocês entenderem, é quase como se a gente estivesse dentro de uma caverna e alguém chegasse do lado de fora e falasse assim, tem um elefante lá fora. E eu, sem nem olhar lá, falasse assim, não tem. Pô, mas você não olhou, como que você está exercendo um juízo de algo que você não averigou, ok? Então vai lá, veja com seus próprios olhos, sem as suas concepções, daquilo que você entende de mundo, né? Tenta se despir, é um pouco difícil fazer isso, tenta se despir disso e ir lá e analisar de fato, ok? Então vou criar aqui uma outra ilustração para a gente entender melhor, tá? O que está sendo proposto. É quase como se você fosse querer saber a respeito de time de futebol e você só ouvisse o palmeirense falando e o palmeirense vai, claro, exaltar as qualidades do time, né? E vai falar mal do Corinthians, por exemplo. Agora, você vai só acreditar no palmeirense ou você vai analisar o jogo, as táticas, os títulos e etc. de ambos, para então você exercer o juízo de valor? Tá dando para entender o que eu tô querendo dizer?